Oi, pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Júlia Valente, sou fonoaudióloga, especialista em audiologia, e aqui na Fonoline eu sou responsável pelos cursos, pelos vídeos que são realizados na parte de áudio, e agora também, mais especificamente da Vecto, que agora virou uma nova especialidade, que é da otoneurologia, que a gente ainda vai vir conversar sobre ela, certo? Como vocês já podem ver aqui, o tema que eu quero tratar com vocês hoje é um tema que é bastante conhecido e discutido, tá? Mas antes da gente entrar nele, dá aquele like, deixa o comentário, deixa a sua dúvida, vai lá no site para a gente poder, para você ver tudo que a gente tem para vocês. A gente tem curso de áudio, de voz, de diversas especialidades que eu acho que contribuem muito para a sua prática fonoaudiológica, tá? Então, não vou enrolar e já vou dar a resposta. Não, não é igual. O aparelho auditivo não é igual a óculos, apesar de muita gente achar que é, né? Na verdade, é que a gente tem que entender que a maioria das pessoas desconhece o que o aparelho auditivo faz. O óculos, ele é muito mais popular. Todo mundo conhece alguém que usa óculos, né? Se você não usa um óculos de grau, um óculos de sol, assim, óculos é uma coisa muito banalizada, o que não acontece com o aparelho auditivo, tá? E entender o aparelho auditivo e o porquê que não é igual ao óculos, eu não estou falando que só uma pessoa leiga, que nunca viu, que tem essa ideia. Meus alunos, quando chegam na disciplina de aparelho auditivo, falam: Pro, eu nunca imaginei que seria isso. Para mim era botar o aparelho auditivo e acabou, né? E por que que são diferentes? Porque, primeiro, o funcionamento de cada sistema é diferente, né? O visual funciona de um jeito, o auditivo funciona de outro, né? Tanto periférico quanto central. Então, um dispositivo de óculos com uma lente ele já consegue corrigir, enquanto o aparelho auditivo a gente precisa fazer muitas mais modificações de som, né? O que que acontece? Por que que o ouvir é tão diferente do enxergar? O ouvir, ele exige muito mais processamento pós a passagem da barreira do periférico. Então, depois que o som passa lá, orelha média, orelha externa, orelha média, orelha interna e vira impulso nervoso, aquela informação não está completa ainda. Ela ainda vai ser processada pela via auditiva toda, vai chegar no nosso cérebro, que vai ter que ser processado de novo através das habilidades auditivas. O visual não tem essa complexidade, certo? Então, o que que acontece? A gente tem que lembrar que a gente tem um cérebro que ele só vai desenvolver habilidades auditivas e aprender a processar o som de forma correta se ele se expor ao som. Por isso que é muito importante detectar a triagem auditiva, você detectar precocemente essa perda auditiva para você expor essa criança ao som e aí ela poder desenvolver habilidades auditivas. Então, se você tem uma criança que tem uma perda muito grande, que não ouve o som, e aí ela desenvolve e fica com 16, 17 anos. Não adianta você dar o som para ela de novo, porque ela não vai conseguir desenvolver as habilidades. Sem habilidades, a gente não processa o som, tá? Infelizmente. Mas o caso, e eu acho que isso acaba sendo mais óbvio, assim, quem não ouve não se desenvolve. O caso que mais se compara o óculos com o aparelho auditivo são de pessoas que ouviam, se desenvolveram, perderam a audição, que também é o que acontece normalmente com óculos, né? Você normalmente não nasce precisando de óculos, é no decorrer da sua vida, você precisa botar óculos, você sabia como era enxergar bem, botou óculos, resolveu o problema. No máximo, ali, um dia para adaptar, mas é super fácil. E se acha que é a mesma coisa com o aparelho auditivo, né? Primeira grande diferença: normalmente você não precisa estar enxergando tão mal para ir atrás do óculos e começar a usar o óculos, né? Graus pequenos de miopia, de hipermetropia, elas já geram uma dificuldade no dia a dia, e como o óculos é mais bem aceito, as pessoas vão lá e começam a usar o óculos muito antes do que começam ou aceitam usar o aparelho auditivo. Então, a privação visual, normalmente, ela é muito menor do que a privação auditiva. O paciente com perda auditiva, na maioria das vezes, ele demora muito para colocar o aparelho. Primeiro, ele só vai procurar quando a dificuldade é muito grande, quando isso já está interferindo na comunicação dele. Umas perdas auditivas leves, às vezes até moderada, não é o suficiente para fazer o paciente procurar. Ou ele tem uma demanda de trabalho, alguma coisa assim, tá? Então, a gente acaba tendo uma privação sensorial maior, certo? O
que seu cérebro faz quando você é privado? Se eu tenho uma perda auditiva e eu não estou ouvindo certos sons, meu cérebro, que um dia sabia processar todos os sons porque eu ouvia tudo, vai esquecer como é que processa aquele som. Se hoje eu não escuto mais o ar-condicionado porque eu tenho uma perda auditiva e o barulho do ar-condicionado não é alto o suficiente para eu ouvir, meu cérebro vai esquecer que ele precisa ignorar o ar-condicionado, por exemplo, quando eu estiver na sala de aula, tá? Aí passou um tempão, eu não ouvia mais sons que precisavam ser processados, e eu fui deixando, meu cérebro foi deixado de lado. Ele vai economizando energia. Se você não está usando aquela habilidade, se você não está usando aquela via neural, para que que ele vai manter aquela via ativada? Não tem lógica, isso gasta energia. Ele precisa se preocupar com outras funções. Aí você ficou com a perda auditiva muito grande e aí você coloca o aparelho. Aí o que você espera que aconteça se esse paciente é mal orientado, se você quer vender uma propaganda enganosa que o aparelho é igual a óculos? Ele quer botar o aparelho auditivo e ouvir perfeitamente e não ter problema. E normalmente isso não acontece. Por isso que a gente fala, primeiro, que o aparelho é parte da reabilitação auditiva e que existe um processo de adaptação. Porque na hora que eu botar o aparelho auditivo nesse paciente e ele voltar a ouvir o ar-condicionado, na hora, principalmente se ele tiver, a gente conhece gente que tem 10, 15 anos de prevenção sensorial auditiva, né, cada perda. Na hora que ele ouvir o ar-condicionado, o cérebro dele vai falar assim: eu não sei o que fazer com isso. Eu não lembro mais como é que faz para ignorar. E aí, para o paciente vai ser incômodo. Por isso que a gente passa por uma fase de adaptação. Porque nessa fase de adaptação, claro que tem ajustes que a gente faz que ajudam, mas o paciente precisa usar. O paciente precisa se expor, ele precisa entender que o cérebro dele tem que lembrar, reaprender, ativar aquelas vias de processamento auditivo que foram desativadas quando ele se privou sensorialmente. Pessoas conseguem mais fáceis, pessoas têm mais dificuldade. Porque o que faz isso é a neuroplasticidade. Então, por exemplo, a idade vai interferir, a quantidade de privação sensorial vai interferir, e fatores individuais. Por isso que é interessante a gente pensar naquele paciente que não consegue saber usar o aparelho, né? Por exemplo, você fazer uma terapia auditiva nesse paciente para você dar uma ajuda, tá? Então, sim, gente, o aparelho é muito mais complexo. Tanto o aparelho em si, se a gente compara com o óculos a gente faz médio grau, médio ângulo, o oftalmo vê se saiu tudo certinho, tá liberado. O aparelho não, o aparelho vai ter que vir, vai ter que regular, o paciente vai ter que se expor ao som, volta, ajusta. Então, assim, o dispositivo já não é igual. O aparelho auditivo, ele não é simples como é o aparelho visual, como é o óculos, desculpa. E a forma e o que acontece quando você priva visualmente um paciente e quando você priva auditivamente o paciente é completamente diferente, tá? O que precisa ser feito? Isso precisa ficar claro para o paciente, né? É muito comum o paciente chegar e falar assim: ah, não sabia que era esse mundo. E você não pode vender isso como se fosse, porque não é. Então, assim, não adianta fazer de tudo para fazer uma venda se você não tiver um paciente bem adaptado e satisfeito, né? Isso e chega a ser antiético, tá? Então, é por isso que aparelho não é igual a óculos. A única coisa, assim, que você pode usar de analogia, que às vezes eu uso, é se eu tenho um paciente que tem perda dos dois lados e quer usar aparelho de um lado só. Aí eu falo para ele, mas se você não enxergar dos dois olhos, você vai usar óculos de um lado só? Mas esse argumento também é um tanto quanto falho por causa da aceitação, né? A gente tem pessoas que nem problema de visão têm e usam óculos com lente sem grau, pelo estilo. E isso não vai acontecer, por exemplo, com aparelho auditivo, tá? Espero que tenha ficado claro. Lá no Nafona Online a gente tem um e-book completo para como fazer uma adaptação perfeita do aparelho, tanto de escolhas como de orientação, que a gente já viu que não é só colocar o aparelho para que tudo dê certo, tá? Então vai visitar lá mês que vem a gente está aqui para outra conversa, certo? Abraço.